algo que a gente viu na semana passada, da lição. Semana passada foi um tema muito bom, dá para a gente comentar, foi bem interessante, que é vivendo pela fé. Vivendo pela fé. E aí tem uma ilustração que eu achei bem interessante, que é uma pessoa cruzando aqui um precipício para o outro, com uma escada imaginária, uma escada que ele está só enxergando, uma escada assim transparente, que vai fazendo ele chegar até o outro lado. E eu achei que essa ilustração foi bem irônica, bem proposital, porque é uma cena de um filme que fala sobre fé, que é bem famosa. O protagonista também precisa atravessar um abismo, e aí ele não está vendo nenhuma passagem desse abismo, e aí ele decide dar um passo pela fé, e aí uma passagem se abre para ele atravessar. Acho até que vale a pena mostrar essa cena, porque essa é a ilustração aqui. Você tem ela aí? Tem. É claro que tem. É uma cena que a gente já passou em evangelismo uma vez. Aí a gente já. Ó, peraí. O personagem precisava atravessar esse abismo. Eita. Eu imaginei que fosse. Uma passagem para ele continuar o percurso. Então, essa é a ilustração aqui em vídeo. E ele tinha um livro que dizia isso. O livro dizia: ó, você tem que dar esse passo de fé, esse salto de fé para você continuar. E na Bíblia diz isso também, Hebreus 11, verso 1. Vamos ler? Parece memorizar na semana passada, que fala sobre fé. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, o que está dizendo? A lição diz que a fé ela é como um Wi-Fi, ela é invisível, mas com poder para conectar você ao que você precisa. A fé justamente está ligada com coisas que a gente não vê, coisas que a gente não pode tocar, coisas que a gente não pode provar de forma material. A fé está ligada a coisas que a gente espera, mas que ainda não se concretizaram. É você ter certeza. A fé não é só dizer, eu acredito. A fé é você ter certeza absoluta de que aquilo existe, mesmo que você não possa provar, mesmo que você não possa ver. Então, como é que está a sua fé hoje? Como é que você fala em diagnóstico da sua fé hoje?
Ela está mais forte ou ela está mais fraca do que quando você começou a crer? À medida que a gente começa, tem que crescer. À medida que a gente começa essa comunhão com Deus, estudo da sua palavra todos os dias, se a gente ir nisso por certo, eu acho que se a gente tiver com o coração aberto, Jesus vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando. A menos é que a gente não dê ao Espírito Santo essa abertura, né? Que a gente não pode por esse coração. Acho que você falava um dia disso aqui. E Deus, né? A luz, esse sol da justiça que derrete a cera, é o que nós vemos, né? É suar, assim é o coração humano, né? Em alguns momentos a gente tem que dizer ao Senhor, torna esse coração de cera, né? O Senhor faça uma transformação, uma mudança em mim, que eu não endureça o coração. Aí, para a gente endurecer o coração, para a gente não duvidar, porque a dúvida é um princípio já do engano, né? E a gente sempre, e também a gente ter essa certeza, né? A gente construir essa certeza, que é para a gente dizer assim, por mais que eu não veja, mas eu tenho convicção daquelas coisas ainda que estão por vir, por acontecer, né? E às vezes eu acho, também, que minha fé é muito limitada às vezes, sabe? Mas essa lição foi muito interessante para nós cristãos essa semana, porque ela justamente vai tocar nesses pontos, né? E que não é um sentimento. Eu tinha a impressão que a fé era um sentimento. Eu descobri coisas aqui, por exemplo, o amor não é um sentimento. Eu fiquei pensando, que legal saber que não é sentimento, porque às vezes eu acho, justamente que eu acho que eu sou frio, às vezes, pelo fato de eu não sentir, entendeu? Então eu não tenho que sentir, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, pelo menos é o que a lição coloca em nós. Vou falar dessa parte do sentimento mais na frente, mas é muito bom esse comentário aí. A fé realmente, todo mundo acredita, a maioria das pessoas acredita que tem uma fé pequena, uma fé fraca, uma pequena medida de fé. Mas nós vamos ver já o que Jesus tem a dizer sobre a medida de fé de cada pessoa. Amém. Amém? Agora, vamos lá, no domingo fala o seguinte, que muita gente hoje diz assim, se eu vivesse na época do Êxodo, ou se eu vivesse na época de Jesus, eu nunca duvidaria. Já falei isso várias vezes em lições, né? Se eu vivesse no tempo dos personagens da Bíblia, eu nunca iria pestanejar, eu nunca iria ficar reclamando, criticando, porque eu estou vendo os milagres ali espetaculares acontecendo, não ia ter motivos para ficar, né, desanimado. É a minha excelência. Se eu vivesse naquela época, eu não teria motivo para duvidar, né? Se eu visse o maná, se eu visse a coluna de nuvem, de fogo, se eu visse o mar vermelho, se eu vivesse naquela época, eu não teria dúvida nenhuma. Eu tenho essa impressão também, que eu não tenho, mas eu acho que Por que é mais fácil crer hoje do que no tempo da Bíblia? Porque no tempo da Bíblia não tinha Bíblia. Mas vamos lá, vamos refletir na polêmica que é essa pergunta. Porque hoje a gente tem a Bíblia e a gente só imagina o que aconteceu. Naquela época o pessoal não tinha a Bíblia, mas eles estavam vendo as coisas acontecerem. Mas aqueles não estavam vendo literalmente ali na frente deles os milagres. Por que hoje é mais fácil do que naquela época? A gente também veio, orações respondidas. Porque naquela época e hoje, a maioria do ser humano, tem que ver e tocar. A maioria tem que ver. Ele não vai acreditar, às vezes, na palavra que aconteceu aqui de fulano, que Deus fez aqui na vida de fulano. Eles têm que ver. A maioria do ser humano hoje, falando em geral, tem que ver ou tocar. Aí é igual aquele Tomé, né? Muitos precisam ver ou então tocar, para saber que aquilo é verdade. Ele crê que é verdade. Pois é. Mas a gente hoje também vê, né? Os milagres não tão assim, porque naquele tempo tinha pessoas que ouviam literalmente a voz de Deus, né? E
espetacular o tempo todo, toda hora um milagre sobrenatural, uma coisa espetacular, e parece que hoje Deus não faz mais milagres. Você já... Quem disse que está fazendo milagre? Só você acordar já é um milagre. Eles também não sabem, eles não têm informação, né? Quer dizer que esse é um milagre histórico. Eu acredito que só a gente abrir os olhos já é um milagre histórico, mas a gente é tão mal agradecido, vamos dizer assim, que a gente acha que não é um milagre, a gente abre os olhos. Quer ver, né? A gente quer ter um câncer, ser curado para ser aquele milagre. Ele está vindo já é um milagre. No mundo que a gente vive hoje. Outra coisa que eu penso, sempre eu penso nisso. Hoje a alimentação que a gente tem, ela é tão falsa e nós estamos vivos. Porque só em pensar que o trigo já foi modificado mais de 400 vezes e a gente está vivo. Tudo que a gente come é transgênico, tem agrotóxico, tem tudo no mundo. Mesmo que a gente busque, mesmo que a gente busque comer o mais natural possível, mas não é mais natural. E a gente vive aí 60 anos, 70. Não é? Pois é. Então, gente, cada geração, não importa a época desse mundo, todo mundo pede um sinal a Deus. Deus, prova que o Senhor existe, prova que o Senhor é real, porque a gente só ouve falar do Senhor, mas nunca vê o Senhor visivelmente. Então, cada geração, cada pessoa nesse mundo já teve um momento assim, pedir um sinal a Deus. Me dê um sinal se a minha escolha é certa ou errada. Então, no tempo de Jesus, ou seja, Jesus ali, carne e osso, chegava para Jesus e perguntava: mostra-nos um sinal. Jesus estava ali e ele chegava para pedir um sinal. Olha aí, Marcos 8, versos 11 e 12. Essa geração perversa pede um sinal, mas não será o sinal, não será dado. Senão. Marcos 8, versos 11 e 12. Chegou o Cetex. Entra aí, deu um feliz saber com os irmãos, eu ando ali e passo para as outras classes também, dando um feliz sábado. Não passar aqui em brancas nuvens, não. Bem, bom dia, meus queridos. Bom dia. Feliz sábado. Vocês estão aí com o pastor Davi, né? Sim. Davi. Pastor e professor. Você é o pregador de hoje? Não, está parecendo pastor assim. Mas Davi, a gente tem boas recomendações no distrito, né? Davi é um homem de Deus. Estão em boas mãos, né? A propósito, só pegando uma carona aqui da oportunidade que a secretária me deu, nós estamos com o Congresso das Mulheres, né? Que vai acontecer na cidade de Mossoró, no mês de novembro. Um percurso lá, mas aqui do Dom Eliseu, Davi, a gente não tem nenhuma inscrição ainda de nenhuma mulher. Não sei se as mulheres aqui estão com frio, né? Mas diga para elas, se tiver frio, lá é bem gostoso, lá é quente, né? Amém? Deus abençoe. Deixa eu ir aqui na outra Vá. classe aqui. Mais 3, tem mais 3 classes aí. Deixa eu fazer uma coisa. Vai. Marcos. Chega dando isso. Marcos 8, versos 11 e 12. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus logo quem, né? E tentando pediram-lhe um sinal vindo do céu. Pediram a Jesus um sinal vindo do céu para provar alguma coisa. Jesus, porém, arrancou do seu íntimo, do seu espírito um gemido. Interessante, né, essa frase aí. Arrancou do íntimo um gemido, ou seja, Jesus e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração. Ou seja, é autoexplicativo. Por que está pedindo um sinal se eu estou aqui? É isso.
Cristo já era a luz para eles, né? Ele já tinha uma luz espiritual, não precisaria outra coisa acontecer. Uma pessoa que também parece com isso, se és tu filho de Deus, né? Satanás é. Mas realmente os fariseus, esses que pediram o sinal, eles estavam cheios de Satanás. Eles estavam inspirados por Satanás para fazer isso, para desafiar Jesus. Nefrese tem razão. Eles estavam. É por isso que Jesus chamava eles de raça de víboras, raposo. Agora, Felipe também falou que um outro detalhe que a pessoa fez um pedido bem esse, que foi lá em João 14, quando Felipe perguntou a Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. A gente só quer ver o Pai. Aí Jesus diz: mas eu estou com vocês há 3 anos e meio, e vocês ainda dizem que não conhecem o Pai, eu e o Pai nós somos um. Ou seja, Meu Pai vê a mim e vê a mim, meu Pai. Jesus e o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Então, se você está vendo um, você está vendo os outros dois. Inclusive, manhã uma vez teve um sonho, que lá do sonho da Nova Terra, que lá ela encontrava Deus Pai, e Deus Pai era com a mesma fisionomia de Jesus que a gente conhece. Foi? Foi esse sonho. E que ele abraçava 4 pessoas de uma vez, assim, de boa. O abraço de Deus. E aí eu, a mãe dela e outras 2 irmãs, a gente queria ver. Agora a gente vai ver o trono de Deus, Deus o Pai. E a gente foi chegando, caminhando por cima das pedras preciosas assim, e iluminando. Aí quando se levanta é Jesus. Aí vem abraça mais 4 assim, e diz, aí ele diz: sejam bem-vindas à casa do Pai. Eu nunca esqueci isso. Então, ver o Pai, ver o Filho e o Espírito Santo, eles são a mesma pessoa. Então, gente, será que a gente também faz o mesmo que os fariseus fizeram com Jesus? A gente discute com ele e fica pedindo provas, fica pedindo sinais? Será que às vezes a gente faz com que Jesus suspire do jeito que ele suspirou aqui? Por que a gente não precisa de sinais hoje? Está tudo revelado aqui na palavra. Ou seja, agora acreditar pela fé, como o irmão disse aí, evidências. Está tudo posto, não tem mais, não precisa discutir nada. Apesar que a gente precisa pedir a luz à compreensão da palavra, porque alguma parte aqui da leitura vai dizer que Jesus deu esse suspiro, porque Jesus vai dizer assim: o povo incrédulo, entendeu? Porque eu convivo com eles, eu já sou a própria luz. E eles não conseguem ver isso. Mas a lição vai dizer que eles precisariam de uma renovação espiritual, porque a luz espiritual eles já tinham, mas nem a luz eles conseguiam ver. Exatamente. Aí para a gente hoje, eu acredito que a gente em algum momento precisa dessa renovação espiritual para a gente ter a luz espiritual, porque a luz espiritual é preciso de comunhão com Deus, é preciso pedir ao Espírito Santo que dê iluminação, que não faça entender o texto bíblico. É preciso que outros levem essa luz para algumas pessoas. Né? Exatamente. Gente, agora eu vou provocar mais vocês. Eu perguntei agora, vocês todos responderam que hoje a gente não precisa mais de sinal, hoje a gente não precisa mais de pedir sinal a Deus, porque já está tudo revelado. Agora uma coisa que Teresa falou: às vezes a gente pede um sinal a Deus para confirmar algum pedido nosso. Deus, se aquela pessoa é certa para mim, mostra um sinal que aquela pessoa é certa. Se aquele emprego é para mim, me mostra um sinal de que aquele emprego é o que a gente deve entrar. Aí a gente faz isso hoje. Mas será que isso é certo? Olha, eu quero mostrar para vocês aqui um episódio que está lá em Juízes 6. Mas pode ser certo. Porque se a resposta de Deus for contrária ao que a gente pensa, talvez ele tenha algo melhor para a gente lá na frente. A gente às vezes aqui não acredita, às vezes às vezes é imediatista, entendeu? Então, em alguns momentos eu acredito que sim. Vamos ver? Juízes 6. 6. Juízes 6. Pastor fez uma história geral, né? Subiu muito lá em cima. Juízes 6. Juízes 6. Na história de Gideão. Peraí, só me segura aqui. Não está na lição, você não preencheu. Vem aí
encruzilhada, querendo saber um assunto, para saber se ele lideraria o povo de Deus numa batalha, certo? E aí, ó, Jogo 16, verso 36. Gideão faz uma oração para querer a iluminação de Deus para uma decisão que ele ia tomar. Aí olha o que é que Gideão pediu, ó. 36. Se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. Olha aí. Então a prova que Gideão fez foi o seguinte, ó. Eu vou colocar uma lã ali no quintal, no terreiro. A eira era como se fosse Era a parte mais alta da roça, onde o pessoal fazia a limpa do cereal. Era a parte mais alta. Os trigos, Era uma parte que se usava para. Era a parte mais alta. Onde estava mais vento, porque eles sacudiam para o vento levar a palha. Pois é, então ele colocou essa lã no meio da ilha e disse, ó, amanhã, quando for do orvalho, se a terra ao redor estiver seca, só a lã estiver encharcada, então eu vou saber que o Senhor estava querendo que eu vá liderar o povo. Aí o que aconteceu, verso 38? E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Olha aí, Deus respondeu. Ao redor estava seco e só a lã estava molhada. Mas Gideão não se convenceu, ele foi mais atrevido. Foi mais atrevido. Olha o verso 39, olha a petulância. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira se eu falar somente mais dessa vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que dessa vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. Mas agora eu quero o contrário. Agora eu quero que o Senhor molhe tudo e só a lã seca. Mas Deus é tão bom que Deus se atendeu. Vamos para 40. Deus assim. Pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor Ali dela. orvalho. Amém. Eu também. Eu achava esses homens tão ousados, sabe? Mas eles que conversaram com Deus na lição passada, dizendo como a gente conversa com um amigo, né? Às vezes a gente fica angustiado, a gente fica pensando nisso. Então eu vi assim o diabo até uma certa ingenuidade, né? Porque você vê o rei do universo. Ficar pedindo prova, né? Quando a gente leu na pandemia lá Mateus, aí a minha menina, que era pequena ainda, né? Ela acompanhou. Aí ela, quando terminou, ela disse: eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Esse homem é muito ousado, fica questionando Deus o tempo inteiro, né? Eu achei interessante que ela percebeu isso. Agora esses homens, né? Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quando é que a gente pode fazer isso aqui? Será que qualquer pessoa pode fazer prova de Deus desse jeito? Porque tem um verso lá no Salmo 34, que é o verso que deu nome a esses testemunhos que assistem no culto divino, que é o provar e ver, né? E Salmo 34 diz assim: provar e ver que o Senhor é bom. Não. Então, gente, fazer prova de Deus. E que, será que 34:8. Ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. eu só posso fazer prova de Deus 34:8. 34? se eu estiver desobedecendo a lei de Deus? Eu posso fazer prova de Deus? Não. Deus vai atender alguma oração que eu fizer? Pode até fazer, porque a gente gosta de querer Aí não ser vou dizer, mas porque Deus não vai atender. E por que Deus não atende quem desobedece a sua lei? Porque ele está no Provérbios, que eu disse na semana passada: aquele que desvia os ouvidos e ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, se você está em desobediência, não adianta você pedir sinal, não adianta você pedir, fazer provas com Deus, porque Deus não vai responder. Como uma condição, é uma promessa mais condicional. Aí é Provérbios 28:9. ele não ouviu O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, você só pode pedir alguma prova a Deus, algum sinal, alguma coisa, se você tiver obediência. Então, Deus deixava Gideão pedir isso aqui, Abraão fazer algum pedido, qualquer coisa, quando a pessoa que está pedindo é obediente. Deus gosta que tenha esse diálogo, que tenha essa troca, que tenha esse
desafio, mas é só com pessoas obedientes. Se não fosse assim, a gente não diria, seja feita a tua vontade. Porque é já na condição de que a gente diz para o Senhor, seja feita a tua vontade. Exatamente. Mas a minha, eu estou de acordo com o que Deus justamente. E Davi, depois dessas provas, Deus ainda deu outra, não foi? Que quando foi na véspera da batalha, Gideão mandou 2 caras ir lá no acampamento caladinhos para assuntar. Gostaram da palavra? Assuntar. Para escutar, para tentar pegar algum. Aí os caras escutaram um soldado contando para o outro, do exército inimigo, dizendo assim: ei, essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que um pão de cevada rodava ao redor do nosso arraial e destruía nós tudinho. Aí o outro diz: esse pão de cevada é Gideão. Olha. Porque Gideão, pão de cevada, quer dizer que não era um pão nobre. A cevada não era um cereal nobre, era um cara simples. Gideão era um homem simples. E aí esse cara teve a atenuância, como dizia mamãe, de entender: olha, esse pão de cevada tão simples que vinha e destruía tudo, é Gideão e os homens dele. Quando ele ouviu. Aí quando os caras ouviram, aí voltaram e disseram: não, realmente, olha aí, Deus está revelando até os inimigos que nós vamos vencer. Então tem várias A do sol, a do relógio de Acas que procedeu. Foi. O normal é o relógio que não dá para frente. Mas ali foi o contrário, né? Parou. Exato. Voltou. Então tem vários sinais que Deus só atende esses sinais se a pessoa for obediente. Ezequias. Agora, gente, seguindo aqui mais para frente. Não, ainda nisso aqui tem um negócio interessante. Deus não nos pede uma fé cega. Por que Deus não pede de nós uma fé cega? Que a gente acredite cegamente no que Ele diz. Por que Deus dá o trabalho de dar evidências? Deixa ele responder. Vocês estão falando demais aqui. Deixa eu responder. Porque Deus poderia ser assim: acredite em mim e acabou-se. Eu não vou dar explicação nenhuma para vocês acreditarem. Por que Deus se dá o luxo de dar evidências para que a gente acredite? Silêncio. Palavra já faltando. Você. Silêncio do tribunal. Não ouvi, não. Ela disse que Não, assim, quando mãe faleceu, né? Que eu estava estudando muito sobre fé, que eu acreditava em falta de fé. Aí eu vi a diferença de fé e fideísmo. Aí eu descobri essa palavra, fideísmo, né? Que diz que fideísmo é aquela fé, é essa fé. É a fé cega. Acreditar sem saber porquê. É uma crendice. E a fé em Deus é uma fé confirmada. É uma fé que você tem a fé que as coisas podem acontecer também assim. Deus faz no sobrenatural. Mas que isso é confirmado que Deus é todo poderoso, que Ele tem o poder, que a fé em Deus não é cega. A fé em Deus é que eu não estou sabendo usar as palavras certas. Deus ele é real. E a nossa fé precisa também ser real. A gente precisa entender que, mesmo com as circunstâncias da vida e com o pecado que há no mundo, as coisas, elas a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é porque eu amo a Deus, a gente não está imune a um problema, a uma dificuldade, a uma perda. Né? Então, embora todas as coisas podem dar errado, mas eu preciso manter a minha fé de que Deus está ali, me amparando e me ajudando. Exatamente. Então, resumindo isso que vocês disseram, está tudo certo. A fé não é fideísmo. Fideísmo é só uma crença, é só uma crendice. Muitas pessoas ao longo da história acreditaram em ilusões, em fábulas, em lendas, em folclore, só porque alguém contou para elas não têm
É uma crença fraca, uma crença em coisas que não tem provas. Mas a fé, ela tem evidências. Deus dá evidências para que a nossa crença nele seja sólida, seja real, exatamente. Agora, indo para a segunda-feira, tem um episódio bastante interessante lá em Marcos 4, 40. Marcos capítulo 4, verso 40. Marcos capítulo 4, verso 40. Nós vamos comparar esse episódio aqui com outro da vida de Jesus. Aí vai ter muito material para vocês conversarem. Eu vou liberar aqui o microfone. Som aqui do Marcos 4, verso 40. Aqui é aquele episódio que Jesus acalma a tempestade. Diz assim: então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Jesus está dizendo isso para os discípulos. Os discípulos estavam junto com ele por 3 anos e meio. Agora vamos comparar com uma outra personagem do capítulo 15. Marcos 15? Mateus 15. Mateus 15. Agora vocês vão ter um choque de realidade sobre fé. Jesus aqui diz para 21, 28. Esse acontecimento dessa mulher, isso foi antes desse com os discípulos ou depois? Acredito que foi depois. Mesmo assim, não tem desculpa não. Aí Mateus 15, 21 e 28. Vamos comparar a fé dos discípulos com essa fé dessa mulher aqui. Aqui é uma história bastante conhecida. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, estrangeira, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Aí vem aquela polêmica resposta de Jesus: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela foi curada. Ela era uma mulher estrangeira, ela era uma mulher canaã, ela não era do povo de Deus. E mesmo Jesus tratando ela daquele jeito, de forma proposital, para mostrar para os discípulos que ele estava oferecendo cura para as pessoas de outro país, mesmo Jesus tratando ela daquele jeito, ela ainda assim ela suplicou e disse que os estrangeiros ainda comiam das migalhas das bênçãos que o povo de Israel recebia. E Jesus, no final, ele elogia, diz: olha, que grande fé você tem. Olha a comparação. Na minha Bíblia diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. E tem outro episódio que Jesus cura o filho do servo do centurião, e no final Jesus diz assim: ó, nem em Israel achei fé como a desse centurião. O centurião é romano, né? Então compara um centurião, uma mulher cananeia, uma mulher estrangeira, receberam o elogio de Jesus com relação à sua fé, e os discípulos que viviam com ele eram homens de pouca fé. E aquele. Pedro na frente, não vai? Davi, e aquele que mamãe gosta de pregar sobre ele, de Atos? Aquele que é na letra C, o nome dele, eu não esqueci. Cornélio, né? Que ele orava, dava esmola, e ele também era um chefe de uma ruma de soldado, né? Ele era romano. E Deus mandou um anjo falar com ele, não foi? Para mandar buscar Pedro para pregar para ele. Por que os estrangeiros nessas histórias têm mais fé do que os próprios judeus? Davi, eu tinha, quando eu estava estudando aí, tem uma passagem que diz assim: olha, que a mulher cananeia, como alguém que não era originalmente convidada, né, para a festa principal, que ela representava o povo gentil, mas ela tem
Jesus, que acredita que até mesmo as migalhas das bênçãos seriam suficientes para atender a sua necessidade. Depois eu, assim, estudando no material, eu vi que ela representava aquele povo gentil e o anfitrião da festa ali, porque quem era convidado talvez sentasse nos melhores lugares, né? E ela não, ela, na condição de uma pessoa humilde, provou, né, para Cristo. Olha que interessante isso que você falou. Aquela mulher tinha uma fé grande, vivendo só com as migalhas das bênçãos. E os próprios judeus que recebiam a bênção na íntegra tinham pouca fé. Por que isso acontecia? Porque aqueles judeus, que eram o povo de Deus, tinham menos fé em Deus do que os estrangeiros, que não eram o povo de Deus. Agora, vai ficar mais fácil de responder. Será que isso acontece aqui, na nossa realidade? Será que é possível achar alguém de fora que tenha mais fé do que alguém daqui? É possível, sim. Vocês todos conhecem gente assim. É possível, e eu tenho muito medo disso. Assim, com toda humildade, de muito procurar saber, compreender, e de repente alguém que lá fora, que às vezes não conhece a mesma literatura, pode ter uma fé que a minha, eu fico dizendo assim, Senhor, arranca-me o orgulho, a prepotência, me faz ser alguém que busque, mas também com humildade, né? Porque eu tenho medo dessa busca com soberba, que não vai levar a gente a nada, porque alguém lá fora que talvez nunca recebeu a luz, que não tem um conhecimento. Ontem mesmo a gente veio de viagem, quando chegou em Lages, o Senhor chegou à porta e olhou para a Andressa. Ela disse que viu uma olhada de tristeza muito grande naquele homem. E ele pediu algo. Ela saiu, foi lá, no restaurante, pegou um lanche e trouxe para ele. Quando ele recebeu, eu vi a atitude dele. Ele fez isso aqui, entendeu? Mas ele acredita em Deus, né? Foi Deus que usou ela para saciar. Aí ele sentou e ficou lá. Mas pai, eu vi tanta tristeza no olhar daquele homem. Aí eu fiquei pensando, olha assim, que homem de tanta fé, né? Porque ele agradeceu logo a Deus. Ele nem comeu ali. Efésios 2:8, né? Sim. 8? 2:8? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Só o fato de a gente seguir Jesus não quer dizer que a nossa fé é forte. Isso aqui é uma das frases mais fortes dessa lição. O fato de você estar seguindo Jesus não quer dizer que a sua fé está forte. É possível você estar ali junto com Ele, andando com Ele, convidados com Ele, mesmo assim você não acreditar totalmente nele. O povo de Israel, os discípulos, não são diferentes de nós. Então, Jesus, ele observou a fé das pessoas. E Jesus fez milagres pelas pessoas, às vezes em decorrência da fé que elas tinham, da grande fé que elas tinham, e às vezes para aumentar a fé que elas tinham. Certo? Ou eu podia ser o contrário, ele não agia para ver como é que o sujeito Como é que a fé da pessoa que porque lá no barco eu acredito que foi isso. Porque eu sabia que estava no filho de Deus. Podia cair raros e trovões, e eu ia dizer assim, não, ele está dormindo aí, mas ele é que controla tudo, então vou ficar aqui na boa, né? Aí, talvez justamente fosse para provar a fé daqueles homens. Jesus não resolver de uma vez por toda, ele imediato, né, para saber até quando eles iam. E o contrário de tudo isso é essa ação da mulher cananeia, né? Como você disse aí, a questão das bênçãos, né? E eles tinham muitas bênçãos, sentavam à mesa para o banquete, e mesmo assim não eram dados por aquelas bênçãos. E a mulher, ali na sua simplicidade, era grata porque até das migalhas ela saciava a sua. E aí eu fico pensando também, Davi, por que Deus mandou Elias ir lá para as bandas de Tiro e Sidom, no tempo da seca, e ser alimentado por uma viúva que não era nem do povo de Deus? Porque Deus já sabia que o coração daquela mulher era para Deus, apesar dela ser. É isso que eu digo, a lição que eu digo, né? Ela era de Sarepta era de outro. Era de Sarepta, que é né? gentil também.
Era de um povo vizinho ali. Então, por que Deus mandou? Por que não mandou para uma família bem estruturada, com pai, mãe, filhos, assim? Ele mandou justamente para casa daquela viúva, para aquela viúva alimentá-la, porque ela já tinha fé no Deus de Israel. Por quê? Porque ela viu, a Bíblia diz que ele diz, a gente vê que o Senhor é o homem de Deus, porque ela reconhecia que ele era um profeta. E aí Deus mandou ele pedir a ela o pão, e ela só tinha aquela punhadinho de massa, né? E ela teve fé, fez para o profeta, e aí não faltou até voltar a chover. Porque o que tinha, se eu não usasse, pensando assim, não, acho que eu vou dar o resto que eu tenho para eu morrer de fome. Mas aí ele diz, faça, confia. Na relação dos pais da fé. Tá, em Hebreus 11, Raabe é. Porque eu acho que ela também foi. Com certeza. Ela ouvia falar do Deus de Israel. Gente, quem acha que tem uma fé até 10%? 10%? Eu acho que até 10% a minha é por aí. Quem acha que tem uma fé até 20%? Quem acha que tem uma fé até 50%? Pense naquele bujãozinho da bateria que tem no celular. Faça aí a medição da sua fé. Quem tem uma fé até 10%? Quem tem uma fé até 50%? 2%. É 2%. Olha, o que a gente leva é 100%, né? Mateus 17 e 20. Vamos ver. Certo. A gente tem uma fé 100%, cada dia, apesar de a gente cair em tudo. A gente quer, o nosso objetivo é uma fé 100%. Mas olha o que Jesus diz sobre o tamanho de fé. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Amém. Amém. Mesmo que a sua fé seja 5%, se você tivesse 5%, Deus é capaz de mover montanhas por causa daquilo que você acredita. Amém. O poder, a semente de mostarda é quase o tamanho de um grão de areia. Menor do que o nascimento de Marcela, um negócio bem pequeno. Se a sua fé for daquele tamanho, Deus é capaz de operar um milagre. Porque o poder não está na sua fé, o poder está em quem você tem fé. Amém? Amém. Então, se você acredita nesse Deus, ela dá uma árvore enorme. Por menor seja a sua fé, você produz frutos e exatamente. Isso foi. Ainda dá para fazer outra pergunta. Tá vendo? Você está ensinando muito. Mas eu quero que você fechar o seu microfone. Isso é um bombardeio teológico. Deixa eu fechar o meu microfone e abrir para os outros. Vai falar disso aí. Questão de fé, quando eu tinha 5 anos, eu tinha uma cirurgia faz muito pouco. Cara, você saiu. E a minha avó, o dia estava marcada, a minha avó: você vai com sua mãe fazer a cirurgia, mas você não vai fazer. E Deus vai curar. E pela fé da cara daquela senhora que era católica, quando eu fui ver eu cheguei aqui às contas, salvo. Quando chegou aí, não tinha mais o caso. Pela fé de uma senhora que morreu com 85 anos, eu até hoje não fiz cirurgia. A fé de outra pessoa foi benéfica para. Eu tinha 5 anos. Gente, aproveitando quando o lobo não vem. A gente nasce com fé ou ela surge depois? Ela surge depois. É porque o microfone estava fechado, aí eu. Você está falando com a câmera aberta e não fechada. Não tem como a gente ter a fé que não vem de nós. A fé não vem de nós, vem de Deus. Como é que a gente vai nascer com ela? A gente já nasce com fé ou a fé surge depois? A gente já nasce incrédulo e a gente tem fé depois? Ou todo mundo quando nasce já tem uma porção de fé? Não, então nós somos Já nasce com fé. Deixa eu deixar mais polêmico no final. Gente, eu vou responder um negócio para vocês. Eu já preguei essa mensagem algumas vezes na igreja, nos estágios da fé. Eu já mostrei do bebezinho até o idoso.
todo mundo nasce com uma porçãozinha de fé. Agora essa fé, ou ela é desenvolvida ou ela é enfraquecida ao longo da vida. Quando a gente é criança, a gente nasce com aquela fezinha dependente dos pais, com aquela nossa ligação religiosa e muito ligada aos pais. Aí na adolescência, na juventude, essa fé vai ficando independente até ficar uma fé consolidada na vida adulta. Mas todo mundo nasce com uma porçãozinha de fé. Isso é inegável. Agora, se os pais não ajudam a desenvolver a fé, aí atrofia. Sabe por quê, gente? Tem uma área do nosso cérebro que tem um buraco lá que só Deus preenche. Tem acho que até no hipotálamo, tem uma região que tem um nomezinho, que é um lugar de Deus. Ali é o lugar que pertence a Deus. Se você não preencher com Deus, esse lugar vai ficar vazio pro resto da sua vida. Você pode tentar preencher esse lugar com pessoas, com dinheiro, com coisas. Esse lugar não vai se preencher, somente com Deus. Está no céu. Está na ciência. Se pesquisar, tem um nomezinho nesse lugar. Então, gente, todo mundo já nasce com esse lugarzinho destinado à fé. Se a gente não alimentar esse lugar com as coisas de Deus, ele sempre vai ficar vazio. E todo mundo aqui tomou a decisão de deixar a fé florescer na sua vida. E se você quer que a sua fé cresça cada vez mais, mesmo que a sua fé seja um grande mostarda, ela pode se tornar uma árvore grande. Ela pode crescer, ficar frondosa, e essa fé vai dar frutos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos declarar esse texto. Senhor Deus, aqui, Senhor, nós estamos fazendo o mesmo pedido que os discípulos fizeram. Aumenta-nos a fé. A gente ainda duvida muito, a gente ainda questiona muito, a gente ainda pede muita coisa, muitos sinais para crer, mas nos ajuda, Senhor, a crer em Ti, não pelo que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor é. E mesmo que o Senhor não haja, mesmo que o Senhor não intervenha em algumas situações, mas nós ainda vamos continuar acreditando em Ti, vamos continuar adorando o Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Amém. Que pelo fato do Senhor ser bom e estar olhando por nós, a nossa fé nunca vacila. Que nós nunca possamos perder de vista a esperança da volta de Jesus. Sim. A esperança da vida eterna, que é ela que nos guia. Ela ainda está no futuro. Nós não temos como ver, mas nós já cremos e temos a certeza que nós já recebemos as bênçãos antes mesmo delas chegarem. Fique com cada um de nós, dando um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém.